E aí, firmes? Vamos lá, vamos para a nossa aula de número 4? Então, a proposta da aula nossa, número 2, foi classificação das dispersões. A aula número 3, eu passei uma lista de atividades para vocês resolverem. E agora, na aula 4, a gente vai corrigir essas atividades. Então, vamos aí, firmes. Pega o caderninho de química aí, pega o lápis e acompanhe a correção. É na correção que a gente tira as dúvidas, hein? Então tá, acompanhe juntinho aí com a tia Vande. Exercício de número 1. Explique o efeito Tyndall e exemplifique. Bom, o que é o efeito Tyndall? Nas dispersões coloidais, onde a partícula tem de 1 a 100 nanômetros, são partículas pequenas, mas são partículas que podem ser visíveis. Essa partícula constitui um meio material e quando a luz bate nessas partículas, ela torna visível, né? Então vamos escrever isso aí para nós aí. Vocês poderiam ter escrito com as palavras de vocês, não tem problema. Eu vou colocar uma resposta aqui no quadro, mas vocês poderiam estar explicando a mesma coisa com as palavras de vocês, tá? Não tem que ser exatamente do jeito que eu estou anotando no quadro, ok? Então vamos lá. Exercício de número 1. O efeito Tyndall ocorre quando a dispersão da luz pelas partículas coloidais. As partículas de uma dispersão coloidal. Então, o efeito Tyndall ocorre quando a dispersão da luz, quando a luz vai ser visualizada, né? Você pode colocar, né? O efeito Tyndall ocorre quando a luz é visualizada, quando a luz torna visível pelas partículas coloidais, tá? A luz se torna visível. Exemplo. Bom, na aula passada eu citei alguns exemplos para vocês, tá? Você pode colocar assim, o raio do laser ao atravessar uma dispersão coloidal. Então, o raio de um laser, torna-se visível ao atravessar, né, um meio onde o ar está empoeirado, tá? Aí vocês têm vários exemplos que vocês podem citar, tá? Ok? Exercício de número 2. Fala assim, ó. A diminuição da eficiência dos faróis de um automóvel na neblina está intimamente relacionada com o efeito Tyndall. Letra C. Efeito Tyndall. Certo? Então, quando vocês vão viajar de madrugada, que o dia está neblinado, né? Aí vocês vão lá com o farol, tá certo? Dá para ver o raio de luz bonitinho, né? Então, esse é o efeito Tyndall. Terceiro exercício fala o seguinte. Classifique os coloides representados pelas imagens a seguir em aerosol, emulsão, espuma, sol ou gel. Ou seja, isso aqui são tipos de dispersões coloidais, tá? Todos eles é uma dispersão coloidal ou uma solução coloidal. Considerando o tipo de partícula coloidal e o meio no qual está dissolvida, ou seja, o meio dispergente. Então, se você pegar aqui na letra A, você está vendo aí uma espuma, né? Está parecendo aquelas espumas de barbear. A espuma de barbear, ela é classificada como uma espuma. Ela é uma espuma. Por que ela é uma dispersão coloidal do tipo espuma? Porque eu tenho gás
disperso no líquido. Gás disperso no líquido. Ou seja, o gás é um soluto e o líquido é o solvente. Letra B. A letra B, a gente está vendo um potinho de geleia aí, né? Geleia. Ou poderia ser uma gelatina, né? A geleia, ela é gel, né? Vou colocar aqui a classificação, vou pôr o nome não. Aqui, ó, ela é na fase gel. Por que ela é fase gel? Porque é um líquido disperso no sólido. Eu vou ter um líquido disperso no sólido. Um líquido disperso no sólido. Então, a fase dispergente é o sólido, tá? Letra C. A letra C, nós temos aí, essa substância é aquele negócio, leite de magnésia, né? Aquele negocinho branco que a gente bebe quando tá com queimação no estômago, né? Alguns tomam para espinha. Então, ele é uma dispersão coloidal do tipo Sol. Por quê? Eu tenho um sólido disperso no líquido. Ou seja, a fase dispergente é o líquido e o disperso é o sólido. D de dado. O D de dado é um spray. O spray é classificado como aerosol. Aerosol. O aerosol é um líquido disperso no gás. Líquido disperso no gás. Bom, se vocês observarem, né, os sprays são minúsculas gotículas que está dispersa no ar, tá? Depois nós temos aí uma manteiga, né? Esse é um pedaço, acho que é um pedaço de manteiga, parece. A manteiga é a mesma coisa da maionese, tá? É uma emulsão. É uma emulsão. A emulsão é uma dispersão de um líquido disperso em outro líquido, Ou seja, o disperso é líquido e o dispergente também é líquido, tá? Ok? Continuando a correção, vamos lá para o exercício de número 4. Exercício de número 4. A partícula coloidal, a micela, tem um tamanho compreendido entre. Então, a partícula da dispersão coloidal, ela tem de 1 a 100 nanômetros. Isso está na letra E. Letra E. As partículas de uma dispersão coloidal têm de 1 a 100 nanômetros. Lembrando que nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Bom, agora vamos lá para o exercício de número 5. Número 5 fala assim: a fumaça é constituída por um conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira. Ela se classifica como uma dispersão coloidal. Tá falando que a fumaça é dispersão coloidal. Quantos estados físicos da matéria estão presentes na fumaça? Falou sim, tá? Que a fumaça é constituída por um conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira. Então, a queima da madeira vai liberar partículas de carbono, fuligem, e essas partículas de carbono, fuligem, vão se misturar com o ar. E aí a gente vai ter a fumaça. Então, eu vou ter partículas de fuligem, que é sólido, e o ar, que é gasoso. Então, quantos estados físicos que eu vou ter? 2 estados físicos. Isso aí está na letra B de bola. Eu tenho 2 estados físicos. Exercício de número 6. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em 2 camadas. Então, vocês já ouviram falar que azeite e vinagre não mistura, né? Os dois não se misturam, porque o azeite é apolar e o vinagre é polar, os dois não se misturam. Adicionando-se gema de ovo e agitando a mistura, obtém-se a maionese, que é um tipo de dispersão coloidal. Nesse caso, a gema de ovo atua como agente
emulsificador, porque vai formar uma emulsão. Então, a gema de ovo vai ser o emulsificador. Lembrando que a maionese é uma emulsão. Depois, exercício de número 7. O de número 7 fala assim: relacione o tipo de dispersões. Aí eu tenho solução verdadeira. Solução verdadeira é aquela que é homogênea, é aquela que a gente não vai ver a partícula do soluto, é aquela que não dá para filtrar. Solução coloidal. Solução coloidal ou dispersão coloidal é aquela que as partículas do soluto têm de 1 a 100 nanômetros. Então, elas podem ser visualizadas até olho nu. Se elas estiverem próximas de 100 nanômetros, dá para ver olho nu. Se ela estiver próxima de 1 nanômetro, eu preciso de um microscópio óptico ou preciso de uma lupa, né? Elas podem sofrer centrifugação, mas numa ultracentrífuga, podem separar, mas usando um ultrafiltro, né? E a suspensão? A suspensão são as misturas heterogêneas. Se são heterogêneas, as partículas do soluto são visíveis a olho nu. Eu posso separar por filtração. As partículas do soluto são tão grandes que ela pode sofrer decantação e ir para o fundo, tá? Então tá. Relacione os tipos de dispersão: solução verdadeira, solução coloidal ou suspensão. Então vamos junto comigo. Letra A. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltro. Então vai ser uma solução coloidal. Coloidal. Letra B de bola. É passível de sedimentação espontânea. Você deixa em repouso e o soluto vai para o fundo. Por exemplo, água e areia. Você pega água e areia, mexe, deixa em repouso, a areia vai para o fundo. Sofreu decantação. Então, isso aqui vai ser uma suspensão. Suspensão. Letra C. Possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelhos, como o microscópio, por exemplo. Então, isso aqui vai ser uma solução verdadeira. Solução verdadeira. Letra D de dado. Suas partículas são separadas por filtros comuns. Suspensão, né? Qualquer filtro separa as partículas do soluto. Letra E. Possui partículas visíveis apenas no ultramicroscópio. Solução coloidal. Solução coloidal. Letra F. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam. Solução verdadeira. Solução verdadeira. Ou simplesmente solução. Depois, letra G. Não pode ser separada por filtração nem por centrifugação. Também vai ser uma solução verdadeira. Uma solução verdadeira. Letra H. É um sistema heterogêneo. Então, vai ser uma suspensão. Uma suspensão. Bom, exercício número 8. Considere o quadro a seguir. Bom, se você analisar o quadro, você tem propriedade, aí eu tenho dispersão A, dispersão B, dispersão C. Então, vamos lá na dispersão A. Esse aqui é o exercício de número 8 que eu estou fazendo, tá? Dispersão A. Pode ser formada por átomos, íons ou pequenas moléculas. Não sedimenta, é homogênea e não pode ser separada por filtração. Então, a dispersão A só pode ser uma solução verdadeira. Então, A só pode ser uma solução verdadeira. Uma solução verdadeira. Dispersão B. É formado por macromoléculas ou grupos de moléculas, não sedimenta, não vai lá para o fundo, não é tão homogênea assim,
Pode ser separada por membranas especiais ou filtros especiais. Isso vai ser uma dispersão coloidal, uma solução coloidal. Então, letra B vai ser uma solução coloidal. E a dispersão C, partículas visíveis a olho nu, sedimenta, é heterogênea e pode ser separadas por filtros. Então, vai ser uma suspensão. Vamos procurar uma alternativa que tenha solução verdadeira, solução coloidal e suspensão. Isso aí vai estar na letra E. Então, exercício 8, resposta correta, letra E. Tá? Exercício de número 9. Alguns medicamentos apresentam em seus rótulos a expressão agite antes de usar. Tal recomendação faz necessária porque o conteúdo do frasco é uma dispersão classificada como suspensão. Então, exercício de número 9, a resposta é a letra D de dado, suspensão. Então, gente, toda vez que você tiver um medicamento que está escrito para agitar, não pode esquecer. Porque naquele medicamento, as partículas do soluto, ao ficar de repouso, as partículas do soluto vai para o fundo, tá? Fica ali no fundo. Aí, quando você for ingerir o remédio, você está ingerindo somente o solvente, porque o princípio ativo está ali no fundo. Então, você tem que pegar e agitar bem para misturar as partículas do soluto no solvente, tá? Ok? Então, vamos lá. Último exercício, o exercício número 10. Exercício número 10 aqui, ó. Fala assim: quando se dispersam em água moléculas ou íons que têm sua estrutura extremidade hidrofóbica e hidrofílica, a partir de uma determinada concentração, a agregação e formação de partículas coloidais, denominado micela. Tal propriedade é típico de molécula de... Bom, o que está falando? Está falando que a molécula, ela tem uma parte que é hidrofóbica, e tem uma parte que é hidrofílica. Bom, lembra que eu expliquei, né? Fobia é fuga, né? Hidroágua, fobia, fuga. Então, a parte hidrofóbica, ela é a parte que é a parte da molécula que não tem afinidade. Não tem afinidade. Hidrofílica quer dizer que tem o quê? Afinidade. Afinidade com a água, tá? Bom, o que acontece? A molécula do sabão, eu já estou dando a resposta, né? A molécula do sabão, ela é uma longa cadeia carbônica e uma extremidade aqui polar, ó, ela é representada desse jeito. Então aqui, ó, eu tenho uma longa cadeia carbônica e aqui eu tenho uma extremidade que é polar. O que acontece? Essa parte da molécula, essa cabeça da molécula aqui, ó, ela é polar. Esse rabinho da molécula aqui, ela é apolar. Bom, lembrando que a água, vou botar nesse cantinho aqui, ó, de preto, a água é polar. Isso aqui é importante vocês saberem. A água é polar. Lembrando que polar tem afinidade por polar. Então, a molécula de sabão tem uma extremidade que tem afinidade com a água, tá? Então, ela tem uma parte dela que tem afinidade com a água. Então, ela tem uma parte dela que é hidrofílica. Tem uma outra parte que é apolar. Então, ela não tem afinidade com a água. Então, essa parte da molécula aqui, ela é hidrofóbica. Então, por que a resposta correta é o sabão? Porque a molécula do sabão, tá? O lado dela que é apolar é hidrofóbica. O lado dela que é polar é hidrofílica, tá? Então, a molécula tem os dois planos, tá? Então, tá na letra D de dado, sabão, tá? Ok?
Bom, com isso nós encerramos a correção desses exercícios. Isso aqui foi só para vocês tentarem se situar dentro do conteúdo, tá? Nós estamos começando devagarzinho, com pouca coisa, tá? Mas vocês têm que estar sempre estudando, porque toda aula vai ter uma matériazinha nova, tá? Certo? Então, próxima aula a gente continua o conteúdo, tá? Beijos, fica com Deus!